Bom, é com enorme prazer que eu convido o doutor Fernando para nos falar, né, como lidar com esse risco, né, da queda de neutrófilos, de agranulocitose no uso de quelante. O que eu vou falar para vocês aqui é o que tem observado com o uso do feriprox, né? Então, a gente vê que tem alguns pacientes que têm uma neutropenia, que tem episódios de neutropenia que acontecem, resolvem sozinhos e passam. E tem aqueles pacientes que têm aquela agranulocitose. E a pergunta é sempre, o que a gente pode fazer para reduzir os riscos da agranulocitose? Existe alguma coisa que possa identificar os fatores de risco ou para evitar que a pessoa tenha agranulocitose? Com isso, há mais ou menos vamos fazer quase 10 anos, né, eu reuni um grupo de pessoas que foi coordenado pelo Renzo Galanello, e ele era para avaliar todos os casos de agranulocitose e neutropenia que tinham ocorrido com o uso da deferiprone desde o primeiro uso, em 1987. Então, nesse grupo, que era coordenado pelo Renzo Galanello, participava, além de mim, tinha duas pessoas da Apofarma, tem o Max Pino, que ele é um farmacologista clínico, ele tem muita experiência de fármacos, o John Connolly, que está embaixo, que ele faz especializado em estudos em animais, e avaliava isso, e tinham dois médicos, Ian Palmblad, na Suécia, e Jack Utrecht, na Universidade de Toronto, que eles são especialistas em agranulocitose induzida por drogas. Então, o que aconteceu? Nesses últimos quase 10 anos, esse grupo tem avaliado todos os casos de neutropenia e agranulocitose com deferiprone que foram observados em estudos clínicos, na literatura, ou que foram notificados para a Apofarma no serviço de farmacovigilância. E, então, o que nós avaliamos? Todos os casos em estudos clínicos com o feriprox, 93 de 2014, com mais de 1.000 pessoas. E avaliamos também toda a parte desde que o feriprox foi a primeira vez aprovado, em 99. E toda a parte de literatura, e revemos tudo isso aqui. Então, o que acontece? Eu vou falar primeiro sobre a neutropenia. E depois vou passar para a agranulocitose. Então, nós revemos os casos de neutropenia nos estudos clínicos em que se usava o feriprox e comparava com o desferal. Então, tinham mais de 100.000 pessoas nesses estudos clínicos, em geral, usando o deferiprone, e tinham 120 pacientes que usavam o desferal como controle. Valéria, dá para você ver? Senão você muda para lá também. Então, nós avaliamos qual era a incidência de neutropenia, não a granulocitose, neutropenia nesses pacientes. E o que se observou é o seguinte, que a incidência de neutropenia nos pacientes tratados com o feriprox ou o desferal era mais ou menos equivalente. Isso apesar do quê? Apesar de que os pacientes com feriprox, eles tinham o controle dos neutrófilos cada semana. E os pacientes com desferal tinham só o controle de neutrófilos quando vinham para as transfusões, geralmente entre 2 ou 4 semanas. Quando a gente fazia o controle pela frequência, pelo tempo de segmento, também não existia diferença. E isso tem alguns estudos já publicados, tanto em abstratos publicados pelo Renzo Galanello nos seus pacientes, ou pelo grupo do Dr. Piga, nos pacientes dele também, que mostrava que a incidência de contágio de neutrófilos em pacientes tratados com desferal ou outros quelantes também em geralmente entre 5% a 10%. Isto, um outro estudo que nós temos randomizado, que controlava os pacientes também, entre desferal e a feriprox, também não dava diferença entre a incidência de neutropenia, entre o desferal e o feriprox. Por que a gente vê isso aqui? Porque, pelo menos na minha experiência, quando a gente fazia os controles de talassemia nas transfusões,
A única coisa que controlava era a hemoglobina. Eu nunca me interessei em ver os glóbulos brancos dos pacientes com talassemia quando eles iam para as transfusões. Só que olhando depois, revendo, né, esses neutrófilos, a gente via que muitos deles tinham essa neutropenia, que não passava despercebida e voltava ao normal. E isso é consistente com o que a gente sabe hoje aqui na literatura, que as pessoas têm uma diminuição de glóbulos brancos, têm neutrófilos, e esses daqui são os resultados de um estudo feito com mais de 22 mil pessoas, de diferentes faixas etárias a partir de 1 ano de idade, nos Estados Unidos. E isso é um estudo feito pelo Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, de pessoas consideradas saudáveis, que foram considerados como representativos da população dos Estados Unidos, e foram pedidos para fazer um controle de hemograma. E essa é a percentual de pessoas consideradas com uma contagem de neutrófilos abaixo de 1.500, uma população considerada sadia. A gente vê o seguinte, que essa incidência é mais alta na infância, como se esperava mesmo, né? A neutropenia na infância, até os 5, 6 anos de idade, pode chegar ali em torno de 10%, isso um exame único, hein? Não é um exame único das pessoas. Isso acaba tendo mais ou menos em torno de 1%, pouco mais de 1%, à medida que passa dos 15, 16 anos de idade. E é mais frequente em pessoas do sexo masculino. E para nós que tratamos pacientes com anemia falciforme, isso é muito mais frequente em pessoas da raça negra. Tanto que hoje nós estamos fazendo estudos com Feriprox em anemia falciforme, e nesses estudos nós estamos considerando que a neutropenia em pacientes com a doença falciforme é só abaixo de 1.000 neutrófilos, não 1.500. Então, em neutropenia, o que a gente pode dizer é o seguinte, que episódios de neutropenia são comuns em pacientes com talassemia, independente do uso de Feriprox. Se não fizer os controles dos neutrófilos, a maioria desses episódios de neutropenia não vão ser detectados e resolvem espontaneamente. E o uso de contagem de neutrófilos, quando a gente faz no tratamento de Feriprox, provavelmente vai detectar mais casos de neutropenia, que, se nós não tivéssemos esse controle, eles passariam desapercebidos. Então, isso em relação à neutropenia. Mas vamos falar sobre a granulocitose. E a questão principal é o seguinte, que nós falamos. Um episódio de neutropenia é um sinal de risco para a granulocitose ou não? Então, o que nós vamos avaliar? Nós avaliamos, nesses últimos anos, 161 episódios de granulocitose com o uso do Feriprox. Então, são 18 episódios nos estudos clínicos, e o resto deles foram todos no uso após aprovação, no uso de mercado. Desses todos os dados que nós temos, quais são as características principais desses 160 e poucos casos? A idade. Ocorreu em crianças tão jovens como 4 anos ou pessoas de até 86 anos de idade. A mediana foi de 26 anos de idade. Quando que ocorreu? Em média, com 5 meses de tratamento, mas ocorreu tão cedo como 4 dias do uso do Feriprox, e temos um paciente no Canadá que teve um episódio de granulocitose depois de 17 anos de terapia. E fica a pergunta, esse caso, depois de 17 anos, é por causa do Feriprox ou por causa de algum outro motivo? Não se sabe. Duração do evento. Em duração do evento, a gente considera como resolvido se o evento, se tiver 2 contagens de neutrófilos acima de 1.500 consecutivas. A duração, então, levou 11 dias em geral, mas alguns pacientes foi considerado resolvido em 3 dias, e outros levou até 3 meses para resolver. Então, você sabe que na maioria dos casos, resolve. Mas existem aqueles casos que não resolvem. E não resolvem por quê? Por causa de infecção. E infecção porque é maltratado. E eu vou chamar a atenção de um caso aqui, em relação que foi descrito pela
na Itália, pela Nicoletta Mazera, que vocês que são mais antigos sabem que é a filha do Giuseppe Mazera. Tá? Os que conheciam, acho que o pessoal... Acho que os nós aqui estamos alguns que cabelo branco, o Jorge ainda não, né? Mas que, acho que em 86, que vieram os primeiros italianos mostrar para a gente, né? A gente conhecia. Mas o importante desse caso aqui é o seguinte, essa é um paciente com talassemia, fazendo o controle semanal dos neutrófilos, né? E o que vocês veem é o seguinte, tem um neutrófilo normal, tem febre, tá? Tem um episódio de febre aqui, aqui a temperatura, febre, tá? Um dia depois de ter o controle de neutrófilos. Por causa da orientação de que se tiver febre, se deve fazer o controle de neutrófilos, ela foi para o hospital e fez um controle. E você vê que o controle de neutrófilos, em menos de 2 dias, estava 0. Essa é um paciente que teve depois uma infecção, não sabia o que era, tratou com G-CSF, antibióticos endovenosos, anfotericina, e não resolvia. Até que entrou com esteroides, e se foi por coincidência ou não, resolveu. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, fazer controle semanal de neutrófilos não garante que a pessoa vai ter um neutrófilo normal no dia seguinte. Então, uma das recomendações que eu quero insistir é que fazer o controle de neutrófilos em pacientes com feriprox é importante, mas eu acho que mais importante do que detectar neutropenia é fazer com que o paciente, ou se for uma criança, que os pais estejam cientes de que existe o risco de agranulocitose. Mas que o fator mais importante para reduzir os riscos é realmente, se tiver um sinal de infecção, deve parar imediatamente e fazer o controle do neutrófilo. Então, esse era o objetivo desse slide. Então, esse daqui é só mostrar, de novo, aqueles 160 casos de agranulocitose, quando eles ocorreram. 60% ocorre nos primeiros 6 meses de tratamento, 80% durante o primeiro ano de tratamento. Uma das recomendações desse grupo de expertos, que a gente espera que vai ser submetido para publicar agora, é que o controle, os neutrófilos sejam monitorados a cada semana no primeiro ano de tratamento. Mas que a partir do primeiro ano de tratamento, como o risco diminui bastante, se possa fazer o controle só durante as transfusões, desde que o paciente ou a família saiba que se tiver sinal de infecção, deve parar imediatamente e fazer o controle. Tá? Em relação à dose, nós procuramos saber se ele era relacionado à dose ou não. E aqui nessa figura, o que vocês veem aqui, cada símbolo aqui é um caso de agranulocitose. E a cor significa se é com pacientes com talassemia, ou outra doença, ou que não tinha o diagnóstico. Então, o que é importante é o seguinte, então, todos os casos. Aqui é a dose do feriprox, que variava entre 10, teve pacientes com 10 miligramas por quilo por dia que teve agranulocitose. Teve pacientes com 225 miligramas por quilo por dia. E tem pacientes que receberam 250 miligramas por quilo por dia por mais de 1 ano sem desenvolver agranulocitose. O que a gente sabe é que não existe relação hoje nessas doses em relação ao risco de agranulocitose. No eixo Y aqui, é quando ocorreu. Então, aqui, ocorreu, como eu falei antes, em 4 dias ou até 17 anos depois de tratamento. Nós avaliamos também em relação à frequência. Avaliamos todos os pacientes que receberam 100 miligramas por quilo ou mais, ou menos 100 miligramas, para ver se a incidência de agranulocitose era diferente. Não era. Então, hoje a gente sabe que aumentar a dose de 75 para 100 miligramas por quilo não aumenta o risco de agranulocitose. Em relação à idade, nós avaliamos também se existia maior incidência em crianças. Não existe diferença, se vê que a neutropenia aqui é mais frequente em crianças jovens, mas que é esperado em pessoas normais também.
Agora, em relação a esse uso combinado com o desferal, nós temos ainda experiência com o uso com o Exjade, mas com o desferal nós avaliamos. E nós vimos que naqueles pacientes que recebiam em terapia combinada, não existe diferença na incidência da granulocitose em relação à monoterapia. Então, a gente sabe que adicionar o desferal, o feriprox, não aumenta a incidência de granulocitose. Agora, a pergunta principal era justamente essa. Quando alguém tem uma neutropenia, ela pode continuar tomando feriprox ou essa neutropenia durante o feriprox vai causar uma progressão para a granulocitose? Isso foi feito num estudo que nós tivemos, que foi feito no Oriente Médio, em pacientes que começaram a receber o feriprox, porque a gente precisava avaliar isso em pessoas que iam começar a receber o feriprox por causa da incidência ser mais frequente nos primeiros 6 meses de terapia. Então, nós pegamos pacientes, crianças, para aumentar a incidência de neutropenia, que não haviam recebido o feriprox antes, e começamos a fazer isso. Eram 100 crianças. Tá? Então, se a criança tinha uma neutropenia leve, menos de 1.500 neutrófilos, mas não menos de 1.000, ela continuava a receber o feriprox, mas como era um estudo, a gente avaliava a contagem de neutrófilos cada dia, todos os dias, e avaliava o que acontecia. Né? Se a neutropenia permanecia por mais de 14 dias, a gente então suspendia, ou se caía menos de 1.000, por segurança a gente suspendia o feriprox. E quais são os resultados? 5 daqueles 100 pacientes tiveram uma neutropenia leve. Todos os 5 continuaram com o feriprox. Todos os casos de neutropenia resolveram, nenhum deles progrediu para a granulocitose. Um outro paciente teve 2 episódios de neutropenia, resolveu, continuou. Teve um outro episódio de granulocitose, sem passar por neutropenia antes. Foi direto de 2.000 neutrófilos para menos de 500. Suspendeu, resolveu. E teve um outro paciente que teve só um episódio de granulocitose, sem ter um episódio de neutropenia antes. Então, a gente sabe hoje que existem 3 possibilidades. Primeiro, existe este caso aqui, que é aquele paciente que tem episódios de neutropenia, que vai ter, essa neutropenia vai resolver, e independente de continuar com o feriprox ou não. O segundo caso são os pacientes que têm uma tendência a diminuir a contagem de neutrófilos. Então, você vê que vai diminuindo, chega a neutropenia e, se continuar, vai ter uma granulocitose. E o que é mais frequente na granulocitose é um paciente que tem uma contagem normal e, de repente, tem uma queda importante dos neutrófilos. Esse é o mais comum das agranulocitoses. Então, o que a gente pode dizer em relação a isso? Pode continuar ou não o tratamento em quem tem uma neutropenia leve? Primeiro, eu acho que quem tem uma granulocitose tem que interromper o tratamento na hora. Isso é o mais importante, o fator mais importante. Se tiver uma neutropenia e não tiver nenhum sinal de infecção, acho que é possível continuar o tratamento com feriprox, principalmente aqueles pacientes que têm um risco importante pelo ferro. E se você tem confiança de que, se o paciente tiver um sinal de infecção, ele vai te procurar. Mas se você não tem muita confiança no paciente, ou acha que as condições de casa não são suficientes para dar a segurança para você, então suspende o feriprox quando tiver neutropenia leve, e pode voltar a usar o feriprox quando voltar a ter uma contagem de neutrófilos acima de 1.500. Pode ser uma coisa que nós não avaliamos, esses casos que a gente continua mantendo o feriprox, ou que faz o re-challenge do feriprox depois da neutropenia, pode ser que a incidência da agranulocitose aumente. Isso nós não temos dados para dizer ou não. Mas eu acho que a melhor alternativa ou orientação é que deve-se avaliar caso por caso. Ver o risco de toxicidade por ferro, ver o risco de ter uma infecção pelas condições do paciente e pela aí decidir se vai suspender o feriprox ou não nos casos de neutropenia.
Com relação a pacientes que têm agronocitose, e eles podem voltar a tomar a feriprox, o que acontece? Então, nós temos, desses 161 casos, 31 desses casos, né, tomaram feriprox de novo. Os dados que nós tínhamos até o ano passado era que em 50% deles voltavam a ter a granulocitose. E esse segundo episódio de granulocitose ocorria mais rapidamente. Nós vimos que, em média, o primeiro caso em torno de 5 meses. No segundo caso, é em torno de 1 mês. Ela é mais rápida e ela é mais grave do que o primeiro. E hoje nós temos alguns dados a mais. Eu consegui colher mais alguns dados. Hoje, esse número de recorrência é em torno de 70%. Então, paciente que tem a granulocitose, fazer o tratamento de novo com feriprox não é recomendado, a não ser que exista um risco grave da toxicidade do ferro que poderia ser resolvido com o feriprox, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Se existe um risco grande de uma pessoa morrer por insuficiência cardíaca por acúmulo de ferro, e o feriprox pode ajudar, então, a consideração que deve ser feita. Então, hoje, nos países onde o feriprox foi aprovado mais recentemente, no Canadá, então, existe essa recomendação. É caso por caso. Para terminar, então, são as recomendações aqui. Ainda não sabemos por que ocorre a granulocitose. Alguns de vocês talvez tenham participado de um estudo que foi feito pelo Renzo, onde pegamos amostras de sangue para o DNA de mais de 80 casos de granulocitose. Pegamos amostras de irmãos desses pacientes que tiveram a granulocitose, que não desenvolveram a granulocitose, e comparamos para ver se tinha um fator genético que predispunha aqueles pacientes a ter a granulocitose. Isso não foi publicado e ele parou por causa da morte do Galanello, mas vai ser retomado agora. Mas os resultados mostram que não existe, os dados foram feitos, não existe nenhum fator de risco genético detectado para a granulocitose. A granulocitose não é dependente da dose, ele ocorre em torno de 1 ou 2% dos pacientes, 80% dos casos no primeiro ano de terapia. Ele parece ser, na grande maioria dos casos, independente dos episódios de neutropenia. A monitoragem de neutrófilos vai reduzir os riscos, mas não é o fator mais importante. O fator mais importante é realmente educar os pacientes e famílias de pacientes com crianças, né, os pais, que se tiver sinal de infecção, parar o feriprox e fazer o controle dos neutrófilos. Eu vou parar por aqui. Eu acho que nós vamos ter a discussão mais tarde. É isso? Então, tá bom. Muito obrigado. So we can go on. Our next lecture, it's going to be with a theme, gene therapy in thalassemia, and an overview. I would like to invite to speak the speaker Thomas Coates from the Children's Hospital Los Angeles, USA, please. And our chairman, Sandra Regina Logeto, por favor. Logeto, muito obrigada. Sejam bem-vindos. É Logeto? Logeto. Logeto, please. Take your chair. Você pode falar, fique à vontade. Oi a todos, né, oficialmente, né, que foi meio corrido agora no começo. Quero agradecer ao professor Coates por ter aceito esse convite. E o que nós combinamos é que realmente seria mais um overview sobre a terapia gênica, mesmo porque nós não trabalhamos diretamente com isso, mas para nós termos uma ideia de qual que é o papel para os nossos pacientes com talassemia. O Dr. Coates, ele é hematologista pediátrica da Universidade do Sul da Califórnia. Ele é chefe do Serviço de Hematologia e diretor
do Programa de Anemia Falciforme e Hemoglobinopatia do Children's Hospital de Los Angeles e tem várias pesquisas na área. Por favor. So, thank you very much for the introduction. I apologize for speaking in English, but I only know 1 or 2 words of Portuguese now. One of them is bom dia. Thank you very much. So I really appreciate the opportunity to come to Brazil. This is my first time. It's terrific. I'm very, very, very honored to have been invited to speak to this group. I must tell you that I've heard so much from my colleagues about the Brazilian hematologists and how enthusiastic they are. I'm not making this up. This is the truth. I hear nothing but positive things from everybody who's worked with you, so I'm very honored to meet you finally. I was asked by the organizers to speak about gene therapy. So I have some disclosures. The most important one is I am not a molecular biologist, and I am not an expert on gene therapy. I've been involved in the development of the clinical protocols for the gene therapy trials, but if you have questions about molecular biology, you're in trouble today. I would like to thank Dr. Don Cohn, who is a pediatrician and gene therapist at UCLA, who provided some of the slides and some input. Dr. Alexandra Petrush, who is with Bluebird Bio. Bluebird Bio is a company that was started by Philippe Labouche, and they got venture capital, and as all of these kinds of things work now in the world, there's a large company which is trying to develop this as a drug therapy for the treatment of thalassemia, and they have given me some slides which I will show you. And also Kate Madigan, who is with Sangamo Biogen. Kate is actually one of our trainees from Children's Hospital Los Angeles and is now working on the gene therapy protocol using a different technique. So I thought I'd start by just saying that there's been a number of gene therapy trials that have been ongoing for a while, and I was surprised, actually thanks to your invitation, I did some reading before this talk. Since 1995, actually, people have been trying gene therapy, and down here I've listed a number of the trials. These are the number of trials and the number of patients enrolled. And overall, since beginning around 2000, there have been 149 subjects that have been enrolled in gene therapy trials related to hematologic abnormalities. As I'll mention in a little bit, there have been 70 patients enrolled in a gene therapy trial for AIDS. So I was a little surprised to see this. And so this is the overall schema for gene therapy. You're probably all somewhat familiar with this. It starts with isolation of stem cells, and this is done either from bone marrow or from the peripheral blood. And the thing that people are very excited about is taking somatic cells and converting them into stem cells and using them as a source as well. This really isn't very far along in terms of human studies yet, but it seems to work in mice, who are always the lucky ones to get treated first. And then the next step is to take these cells and to introduce a foreign gene by one methodology or the other, and I'll mention the couple of the major ways that this is done. Either by gene editing or by inserting a new gene. Those are the two major approaches. And then the patient is conditioned, and so bone marrow transplantation is, of course, how the stem cells are introduced back into the patient, and at the present time they're using myeloablative conditioning, although the hope is that they'll be able to use less intense preparative regimens in the future. And then, last but not least, bone marrow transplant of the cells that have been prepared. So that's the overall schema for gene therapy for all hematopoietic disorders. So the first method that's used is inserting a new gene, and people show these diagrams all the time, and I don't pretend to exactly understand what all those blocks mean. Some of you may know more about this than I do. In English, we say the blind are leading the blind, so this is a great example of this.
But they take the beta globin gene, and this is a modified beta, actually a gamma-ized beta globin gene, and insert it in with other DNA, along with a part of the gene that regulates the production of the beta globin. And they put a spacer on either end so that if the gene inserts, the controlling regions of this gene don't start to control other genes. And the problem, and this is an AIDS virus actually, a lentivirus, which is derived from AIDS. And so one of the problems with this is they have no control over where this gene inserts, or very little control. There are some techniques that they're using and to try to get around this now, but still this is the major problem. And so the issue with this approach then, I mean, again, it works, you know, Tim Towns made it work for sickle cell disease in mice beautifully. The gene, by the way, that they're using has a specific mutation in the gamma-ized beta globin chain where the sickle cell chains actually interact to polymerize. And this was put into this construct, so it will work for sickle cell disease as well and be anti-sickling. But the problem is that the transgene is selfish. It goes into wherever it wants to go and can take over the normal machinery. And as you probably know, in the first patients that this was done in, 3 of the children developed leukemia because the transgene took over production of white cells, and the 3 of them, 1 of them died, 2 of them were treated successfully for the leukemia. Subsequently, they stopped all gene therapy in the world. I thought that was impressive. They figured out this way to put spacers on either end of the gene to protect it, and then restarted the science. And so this is pretty impressive. The other approach, which I think is a lot more elegant, is gene editing. And this has been used in AIDS. I'll show you the data on that in a little bit. But it utilizes what are called zinc finger motifs. And so the molecular, and also a nuclease. And the idea here is that this nuclease, endonuclease, is going to make a double-stranded cut in the DNA and cut out a section of the DNA. And so the molecular biologists are able to design these zinc fingers so that they specifically bind to a complementary region in the DNA. So what this means is that this construct, these 2 pieces are identical. This section is designed to match up to part of the DNA. This will only stick where they want it to go in the chromosome. So this solves the problem that the other approach has, and that we have a specific binding of this construct to an area. Now, there is some issue with close matches in other parts of the genome that might happen, but this is a rare event. The major binding is at the desired place. So this is a so-called zinc finger nuclease. There's another similar approach using something called the TALEN, where they also have a DNA binding domain, again using the same endonuclease that can be targeted. And then what all of my friends in the laboratory are so fascinated by is this system called CRISPR-Cas, but I'm not going to, I tried to practice to say what this spells. It spells out something having to do with palindromic repeats. It's a big fancy word. But the bottom line is, this is a leader sequence, which again specifically binds to the DNA and carries with it caspase-9, which is the enzyme that's involved in triggering apoptosis. And this gene, this is then carried to the site of interest, and it also causes a double-stranded break. And so if they can cut out a section of the DNA, and then the DNA, we normally have systems that heal DNA breaks. All of us have these DNA repair mechanisms. And so they cut out the piece that they don't want, and then by either homologous recombination or non-homologous end joining, your own body repairs that without the piece of DNA that they wanted to cut out. They can also insert some new DNA by this mechanism as well. So if we look at the whole hemoglobin production system, then there are a lot of areas that they could target to try to do something.
But the ultimate thing, one of the main things they're trying to do is to turn back on fetal hemoglobin. So in thalassemia, if you could go back to fetal hemoglobin production where you had 100% fetal hemoglobin, the patients would be just fine. Similarly with sickle cell disease, if you could run the fetal hemoglobin up very high, they would stop sickling. So the same approach may work for both of these patients. Okay. So you can put in a new gene, or what they're trying to target with this is the BCL11 gene, which is the repressor, the gene that turns off fetal hemoglobin production, and this is the main target of what they're going to be trying to use. So this is the first patient that was treated with gene therapy in 2007. This is this is Labouche's data. And what you can see here is the patient is being transfused. The transplant occurred here, and then about a month out, or a year out, he stops requiring transfusion. And you can see here in red that about 12 months out in red, you see that hemoglobin is being produced by the transgene. Now the problem with this is that there was clonal production of this HGM2 gene, which formed a dominant clone and sort of took over hemoglobin production. So all of this hemoglobin is being produced by a clone. And this is not such a great thing. One of the things that they worry about with gene therapy is that there's going to be clonal dominance and development of malignant clones. This patient continues to be transfusion independent to this day, is my understanding. So this is data and proprietary. These are slides that were given to me by these two companies, and they request that they be presented exactly the way they provided them, so I'm going to try to do that. But I may blaze for you through a couple of these slides quickly. But this was presented at EHA, European Hematology Society meetings, and some of you may have seen this already. But basically, this is a follow-up on their study with long-term data on subjects with beta thalassemia and also one patient with sickle cell disease who was treated with their new vector. Now, they have a new vector now that's different than the one that they used in 2007. And again, they've mutated this one area so that in sickle cell disease it will block sickling. And this is the schema that I already showed you. Collect stem cells, put in the virus, myeloablate the patient, infuse them, and then follow them up. They consented 7 patients, and they wound up, as of this slide, which is June 8th, 2015, they had infused product into 3 patients. These are the characteristics of the patient. This is not so important, so I'm going to skip through it. This is the safety, the side effects that occurred, and essentially the bottom line here is all of the adverse effects that occurred in these patients were the same ones that would be expected from myeloablative chemotherapy for bone marrow transplant. They didn't see any problems secondary to the gene insertion itself. They also looked for clonal production in the peripheral leukocytes in these patients, again looking for dominant clones, malignant clones starting and so forth, and they really didn't see in any, these are the 3 different patients, and none of them had any evidence of clonality. All of the patients had viral integration, and the integration of the virus, this is viral copy number, was still present here up to 15 months after infusion in this patient, the same in this patient. These are 3 separate patients that were treated. And if we look at hemoglobin production, these are 2 hemoglobin E patients. And what's really exciting about this, so the red or purple, I guess, here is the transgene, the abnormal hemoglobin A, which they can detect because it comes out at a different place in the electrophoresis. Here, within 1 month in both of these patients, you see evidence that the transgene is producing hemoglobin, where in that patient from 2007, it was a year before they saw anything. So this is pretty interesting. And then you can see very clearly that hemoglobin production from the transgene increases by 3 months. They have a significant percentage of the hemoglobin that's being produced by the transgene in these patients. So this was pretty exciting news in terms of success of this new gene.
And they did bone marrows and they looked for evidence of malignant transformation and other problems, and they didn't see it. In the sickle cell patient, this is the data on that patient, and you can see by 3 months the transgene is producing. By 6 months, 45% of the hemoglobin is from the transgene. What's really interesting in this particular patient is he was on chronic transfusions, was having a lot of problems, and 6 months after the transplant with the gene mutated bone marrow, he's had no hospitalizations. His reticulocyte count has come way down, and his LDH is normalized. So basically, the patient has stopped sickling. So in conclusion, it looks like this new gene is, this new approach seems to be very hopeful, I guess is what this slide basically says, and there doesn't seem to be a significant toxicity. This is what they're planning on doing. The studies are opened with this lentiglobulin and in the United States. And these are the people that were involved in that study. To say a couple of words then about the gene editing, I already went through the approach from Sangamo's approach of using zinc finger as an approach to cut out the area of the gene that's of interest. They've treated 70 patients with AIDS using this approach to knock out the CCR5 receptor. This is the receptor that HIV binds to infect the cells. And this study is ongoing. They didn't provide me with results of what happened other than that they've done this and that there have been no significant complications. So the proof of principle for this approach has been established with HIV patients. The idea here then is to cut out the BCL11A gene, which is what represses fetal hemoglobin. The idea is that this has been shown to work in mice. If they can cut this out, fetal hemoglobin should get turned back on again, and this should be curative for thalassemia and sickle cell. I already showed you an outline of this. Harvest cells, put in the gene, give them to the patient. This, they hope, is going to go into clinical trials next year in the United States for hemoglobinopathies. There have been no patients treated with this yet. This is what is going on in terms of gene therapy in the world now, the best guess by Don Cohn. And you can see there are several groups working on sickle cell disease, the same groups, thalassemia, the same groups are working on sickle cell disease, and there's a number of studies that are enrolling. So in the course of trying to put things together for this talk, I read a number of reviews, and this individual, I don't know if any of you know, anybody know Jakob Tolar? So one of my hobbies is treatment of another genetic disease called epidermolysis bullosa, an obvious hematologic disorder. This is a horrible, horrible, horrible skin disease. By far, this is the worst disease I've ever encountered. And Jakob is working on this, and I know him through that work. He's a young guy at the University of Minnesota, a gene therapist, and he's a very passionate individual. And this is from the end of his review on gene therapy, which I would recommend to you. And if you know Jakob, you understand this very well. But he says that we're all of us and everybody in this room, we're working with patients who have catastrophic diseases and whose lives are really being affected. Being part of a life saved or suffering alleviated, we all know how it feels when we help a kid, right? Or we help an adult who's sick. This goes on my list of quotations that I'm going to be using at the end of talks even more. I have some others that I like and you'll see later. But this, I think everyone in the room can identify with this last statement. It really feels good to help somebody, and I think that this new approach is going to be very important. Thank you for your attention. Thank you, Doctor. So we can open to our questions and answers. I would like to invite you again to the table. Dr. Viviane, Dr. Simone, please. Dr. Thomas and also Dr. Fernando. Take your seats so we can open to the questions. We have some microphones in the room. Actually, we have one here in the middle. And the moderators, the chairmen, can also do questions, but it's up to you. You lead the way, please. If someone wants to do a question, please.
Acho que a gente podia fazer uns 15 minutos para não atrasar muito no horário. Aberto. Posso? Minha pergunta para o Fernando. Vocês têm algum dado sobre se os pacientes que tiveram que interromper o Ferriprox por neutropenia acabaram tendo algum prejuízo na qualidade daquela ação que eles tiveram nesse período? Assim, se as interrupções são longas o suficiente para afetar o resultado final do tratamento? Então, o que a gente fazia antes, até 3 anos atrás, em todos os nossos estudos, se alguém participando do estudo tinha neutropenia, suspendia definitivamente o Feriprox, porque a gente não sabia desses resultados que continuava, que voltava ao normal. Então, a nossa experiência total, em quase todos os estudos, até 3 anos atrás, era que suspendia e não voltava. Agora, os estudos mais novos, eles continuam tomando o Feriprox. Então, não suspende mais, a não ser que tenha febre. Então, hoje, mas eu acredito que se a suspensão é muito rápida, porque eu não mostrei os dados da resolução da neutropenia. Neutropenia também, em média, são 10 dias. Então, seriam 10 dias sem quilação, se for suspender. Esses pacientes que tiveram neutropenia, retornou com a medicação, teve recidiva? Teve repetição dos quadros de neutropenia? Então, teve pacientes que tiveram repetições de neutropenia, eles continuaram tomando Feriprox e resolveram também. Então, provavelmente, essas neutropenias são características do paciente. Né? São pacientes que já viajam com um número de glóbulos brancos mais baixo do que os outros, e fazendo esses controles semanais, a gente vai detectar essas quedas abaixo de 1.500. E em relação ao status do paciente esplenectomizado versus não esplenectomizado, como foi a evolução desses pacientes? Então, é o seguinte, eu não mostrei os dados de neutropenia. A neutropenia claramente ocorre com mais frequência nos pacientes não esplenectomizados. Então, isso é a granulocitose é independente da esplenectomia. Então, os pacientes esplenectomizados têm mais frequência. O Torpiga tem um slide que ele mostra um paciente em Feriprox não esplenectomizado, neutropenia, faz esplenectomia, os glóbulos brancos dos neutrófilos sobem, continua tomando Feriprox sem problema. Não poderia, então, ter relação com hiperesplenismo? Talvez não tenha nada a ver com a droga? Então, é mais provável que esses casos de neutropenia, a grande maioria deles provavelmente não tem nada a ver com a droga. São ou por hiperesplenismo, ou uma infecção viral, ou por condições, características étnicas. Por exemplo, eu falei para você da parte de pessoas da raça negra, tem uns neutrófilos mais baixos. Nós fazemos vários estudos também no Oriente Médio, e a população árabe também tem os neutrófilos mais baixos. Então, dos árabes. E outra coisa também, em algumas etnias da Índia também acontece mais frequente. Então, eu acho que a grande maioria dos casos de neutropenia são independentes do Feriprox. Precisa ficar só atento que existem alguns casos onde se vê a tendência a diminuir os neutrófilos. Acho que nesse caso já é realmente pelo Feriprox, mas são poucos casos. Eu acho que o importante é, se algum dos pacientes de vocês tem uma neutropenia, é avaliar os neutrófilos anteriores e ver. Se foi uma flutuação mesmo, provavelmente não é no Feriprox. Se vier uma tendência de diminuição com o tempo, daí provavelmente é o Feriprox, daí se considera que é um risco de que esse paciente vai ter a granulocitose. Em termos de fisiopatologia, dá para ter uma ideia se o que acontece é uma destruição periférica ou uma diminuição de produção, ou ambos? A gente não sabe. Então, foram feitos vários estudos, a parte imunológica, pesquisa de anticorpos, pegando de paciente que está com a granulocitose, incubando aquele soro com normais, ver se acontece alguma coisa, a gente não sabe.
o exame de medula óssea pacientes os resultados da medula é difícil de interpretar por quê? Primeiro, essa medula não foi feita no momento do diagnóstico em todos os pacientes. Então, existem algumas medulas feitas no dia que foi feito o diagnóstico, mas outros foram feitos 5 dias depois, 10 dias depois, onde provavelmente a medula já estava em recuperação. Então, os resultados são muito confusos. Mas o que é estranho é o seguinte, por exemplo, o primeiro caso de agronocitose que eu vivenciei é quando eu estava trabalhando junto com o Dr. Piga em Turim, uma menina que estava com 0 neutrófilos, foi dado o GCSF, o dia seguinte estava com 10 mil neutrófilos. Então, não existe um tempo de maturação tão rápido de que em 24 horas você vai produzir os neutrófilos do metamielócito, que é o neutrófilo periférico. Então, por que em alguns casos acontecem isso? É só a marginalização dos neutrófilos que você, por algum motivo, faz eles voltarem para a circulação? Por outro lado, tem pacientes que demoram. Às vezes você viu um caso de 3 meses para voltar a ter os neutrófilos normais. Aquele exemplo que eu citei do José Mazeiro, por coincidência ou não, ele deu GCFS, não melhorou. A hora que ele adicionou o corticoide, houve uma melhora. É por coincidência? São muitos poucos casos para dizer. Mas o corticoide a gente sabe que diminui a marginalização dos neutrófilos. Né? Então, fica na pergunta ainda que ainda tenho mais um pouco de trabalho para fazer. Né? E meu emprego está garantido até te ver isso daqui. Fernando, e o mecanismo tem relação com produção de anticorpo, reação cruzada, tem algum conhecimento? A gente não sabe. Um das pessoas que participou desse grupo, o Jack Utrecht, ele era um especialista em agranulocitose por a clozapina. E a pesquisa dele foi justamente por anticorpos. Então, ele fez muitos trabalhos a parte de imunologia para agranulocitose. Tudo negativo, não aparece nada. Mas, por outro lado, a gente vê o seguinte, a granulocitose resolve quando você faz o re-challenge. Ele ocorre mais frequentemente, mais com maior gravidade, que faz pensar num mecanismo imunológico. Né? Mas, por outro lado, a gente não encontra nada. Então, não sei o que é. E essa sua avaliação com os pacientes com doença falciforme, também a neutropenia foi importante ou foi igual às pessoas com talassemia? Então, olha, em relação à agranulocitose durante o uso do Feriprox em pacientes com anemia falciforme, os dados que nós temos não indicam que exista uma diferença, mas não é um estudo específico. Nós estamos conduzindo agora um estudo específico justamente para avaliar se existe uma diferença na incidência de agranulocitose e neutropenia em pessoas com doença falciforme em comparação com talassemia, com os dados que nós temos de talassemia. Os resultados a gente espera que vai sair no final do ano que vem. Então, vamos ver. Eu queria falar para o Dr. Thomas Coates a respeito do custo do processo de terapia gênica para ela seja implementada nos vários centros. E uma segunda pergunta. Será que o futuro, a terapia gênica, vai substituir o transplante de medula ou não? I think that depends on how far in the future. I actually asked this question to Dr. Labouche a number of years ago, and he answered me by not answering. This is something everybody's been waiting for, and I think in the future this will be the way we treat these patients, no question. We have no idea about the cost now. The costs to do these studies, I can tell you from what they go through in the States, is astronomical. But it's a lot because the follow-up is very, very intense. So that's the issue. We're also having, at least at our center, having some trouble recruiting patients for this because there's a lot of
visits for follow-up and so forth. And I think that this sort of depends upon what kind of a center you're at. We have many, many patients who have no iron overload, have no problems whatsoever, and are doing very, very well. And the question that I hear from the fathers, and I've had one father I remember distinctly when I approached him about participating in the study, he turned around quickly and looked at me, and then he looked at his 6-year-old son who was on the table, and he said, "Dr. Coates, my son is doing fine. Why would I do something like this?" So I think there are a lot of questions, but I think 10 years from now, 15 years from now, this will for sure probably be what we do. Vocês querem levantar alguma outra situação? Não? Não? Bem, então eu acho que fica agradecer, pedir desculpas e novamente falar o nome da doutora Sandra Loggetto, correto? Tá? Muito obrigada, doutora Sandra. Dr. Thomas Coates, thank you very much for being here with us. Doutora Viviane Lourdes, também muito obrigada. Doutor Fernando Trichta.